você, no meio de uma semana cheia de acontecimentos bastante interessantes, tivemos um desfecho, vamos dizer assim, de semana um tanto quanto inusitado, entretanto não fora do contexto daquilo que se evidencia em Portugal ultimamente, nomeadamente nos grandes centros, mas como é de se esperar, é lógico, tudo começa nos grandes centros, tudo começa em Lisboa, começa no Porto e vai para as outras cidades. Dessa vez, a cidade é Leiria. Exatamente, a minha querida Leiria. Leiria foi nessa semana destaque por conta de um evento que jamais poderia acontecer. É inadmissível o que aconteceu em Leiria essa semana. E você toma ciência comigo aqui agora, se você ainda não tomou ciência do caso, fique a saber. Um homem de 37 anos invadiu esta sexta-feira de manhã a escola secundária Domingos Sequeira, em Leiria, assediando sexualmente uma aluna de 16 anos. Como assim? A escola Domingos Sequeira, que por sinal não fica longe da esquadra da PSP, exatamente, fica perto. Essa escola fica próxima ao Castelo de Leiria, conhecido por toda a gente. Enfim, é de deixar qualquer um estupefacto, né? Porque afinal de contas, as escolas, né, começam a ser alvo desses ataques, né? Segundo apurou o Jornal de Notícias, junto de fonte policial, o suspeito entrou no estabelecimento de ensino e, ao encontrar a jovem no corredor, propôs-lhe relações sexuais. A rapariga conseguiu fugir e refugiou-se na casa de banho pedindo ajuda aos colegas. Olha, nesse primeiro parágrafo tem uma coisa muito interessante. O suspeito entrou no estabelecimento. Como é que ele entrou no estabelecimento? Como assim? A escola Domingos Sequeira tem entrada franqueada para toda a gente? Como é que funciona isso? Não há uma portaria? Eu conheço essa escola. E até onde eu sei, tem ali uma portaria onde é feita a identificação de quem entra. Mas como é que foi isso? Um homem entra na escola tranquilamente, pelo jeito, porque ao que parece ele não pulou o muro, ele entrou normalmente por onde se deve entrar, né? E propôs ali a jovem que tivesse relações com ela e tal, e a jovem conseguiu fugir e refugiar-se na casa de banho. Vamos lá. Na sequência desse alerta, as autoridades foram chamadas ao local com o invasor a ser entregue à patrulha da PSP, que fica bem perto, muito perto, né? Por uma funcionária da escola. Perante o discurso, entre aspas, sem sentido, o que apresentava o homem foi conduzido ao Hospital de Santo André, em Leiria, para ser submetido à avaliação ao seu estado psíquico, avança a fonte policial. Bom, para começar, eu tenho meu jeito de pensar, não sei se você concorda comigo ou discorda, mas o homem adentra uma escola e intercepta uma jovem, uma aluna, e faz ali uma proposta indecente dessa natureza. Eu penso que o primeiro lugar para onde esse homem deveria ser levado não deveria ser para o hospital não, tá? Eu acho que a gente conseguiria resolver isso aí de outra maneira e de uma maneira bem mais eficaz do que levar esse elemento para o hospital. Mas vamos lá. O incidente aconteceu pelas 7h40 da manhã, cerca de meia hora antes do início das aulas. O Jornal de Notícias contatou o estabelecimento de ensino para obter mais esclarecimentos, nomeadamente sobre as circunstâncias em que o invasor entrou no recinto escolar. Ao início da tarde, a direção mostrou-se indisponível para o efeito, comunicando que se encontrava em reunião. Em contato posterior, por volta das 16 horas, o diretor do estabelecimento, Antônio Pedro, voltou a declinar explicações, comunicando que o assunto está a ser tratado com as autoridades competentes. Também não compreendo por que o diretor se eximiu de falar sobre o caso. Segundo fonte do comando distrital da PSP de Leiria, o homem em causa estava referenciado pela prática de vários crimes, entre os quais violação de domicílio, ameaça, burla na aquisição de alimentos, importunação sexual, furto qualificado e roubo. E como é que esse elemento estava solto?
Face ao comportamento disruptivo e altamente violento deste cidadão, a PSP da Marinha Grande, provavelmente onde fica lá a residência dele, né, iniciou um inquérito que levou à sua detenção no passado dia 3 de fevereiro. Ele já esteve preso então, né? De acordo com a informação divulgada na ocasião pela polícia, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou a aguardar julgamento em liberdade, sujeito a apresentações diárias na esquadra da PSP da Marinha Grande. Olha, os crimes aqui acima qualificados, olha só. Crimes como violação de domicílio, ameaça, burla na aquisição de alimentos, importunação sexual. Só esse aqui, importunação sexual, não deveria dar a essa pessoa o direito de responder em liberdade. Porque se é que levaram ele para o hospital para fazer avaliação psíquica, né, então esse elemento não tem condições de estar no meio das pessoas, em sociedade, livremente. Mas veja bem que os disparates são terríveis, né? Um homem de 37 anos, para começar, a idade dele não coincide com o tipo de pessoas que frequentam essa escola a título de alunos, né? Claro que sim, não corresponde. Outra coisa, não diz aqui a nacionalidade desse homem, mas noutra fonte, está muito bem especificado que trata-se de um estrangeiro. Você assiste comigo o vídeo. Antes das aulas se iniciarem, portanto não seriam ainda sequer 8 horas da manhã quando isso aconteceu. Este homem de 37 anos, um estrangeiro de 37 anos que invadiu a escola, dirigiu-se a uma aluna de 16 anos dizendo-lhe que queria ter relações sexuais com ela. A aluna conseguiu refugiar-se da casa de banho e a partir daí foi chamada a PSP e este homem foi detido e está nesta altura a ser avaliado no Hospital de Santo André. E mais, noutra fonte diz que trata-se de um endostânico. Eu não vou afirmar aqui porque não está qualificado aqui como sendo endostânico. Infelizmente nós temos essa coisa, né, na comunicação social, não pode divulgar nacionalidade, mas eu vi noutra fonte, sim, eu li que trata-se de um endostânico, não vou afirmar, eu disse que li, né, é assim que funciona. Outra coisa é que ele é da Marinha Grande. Quem conhece a Marinha Grande sabe que a Marinha Grande, em alguns sítios, já não parece mais Portugal, nomeadamente próximo, onde fica a rodoviária da Marinha Grande. Quem conhece a Marinha Grande sabe do que eu estou a falar. Quando você chega na Marinha Grande de autocarro, você passa por algumas ruas que a impressão que você tem é que tu não estás em Portugal, mas infelizmente a coisa anda desse jeito. E tem uma outra notícia também na sequência, que já ocorreu há alguns dias, né? Mas eu vou trazer aqui só para a gente poder complementar o tema do que aconteceu esta sexta-feira em Leiria. E a outra matéria, por que eu quero falar? Porque também trata de Leiria. Homem filmado a masturbar-se junto à escola. Este indivíduo anda a fazer o mesmo na via pública. Em Leiria, que coisa, né? Como eu disse no início do vídeo, as coisas começam a acontecer nos grandes centros e depois vai para o interior. Em Leiria, um homem foi filmado a masturbar-se dentro de um carro junto a 3 escolas. O caso, que gerou revolta nas redes sociais, está a ser investigado pela polícia e foi enviado ao Ministério Público. João Tavares esteve presente no local para apurar mais fatos sobre o caso de pedofilia e falou com Lisete Portela, encarregada de educação, que afirma: fiquei a saber da situação pela minha filha. Nós temos aqui um caso de assédio sexual e nós temos aqui um caso de um homem que pratica a masturbação próximo a escolas e, pelo que já foi exposto, isso já ocorreu em 3 escolas. E a pergunta que não cala é: como é que fica a segurança das mulheres, como é que fica a segurança das crianças, dos adolescentes, como é que fica, né? Se tudo a moda vai-se embora de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? É muito complicado. Enfim, eu não vou aqui insistir nesse assunto aqui não, mas
eu não tinha como não trazer para você essas informações, né, que estão interligadas. E estão interligadas como raiz em quê? Qual é a raiz desse problema aqui? Qual é a raiz desse problema? De quem é a culpa desses acontecimentos que não deveriam estar acontecendo em Portugal? De quem é a culpa? De onde é que parte? Qual é a raiz do problema? Onde é que tem que ser feito o reparo para que a coisa estanque, para que a coisa pare? Todos nós sabemos muito bem. Entretanto, aqueles que deveriam tomar atitudes no sentido de salvar Portugal deste caos em que encontra-se cada vez mais a afundar-se, esses homens não estão nem um pouco interessados, porque tudo isto diz respeito a outros interesses que não da segurança, que não da tranquilidade, que não da paz dos portugueses, que não da preservação daquilo que era referência de um país onde havia total liberdade e total tranquilidade no ir e vir, no estar em qualquer sítio, sem preocupações sobre quem é que está a vir, sobre quem é que está próximo. Isso não existia em Portugal. Mas de um tempo para cá, isso passou a ser algo, isso é uma tônica. Se você está num lugar e não observa quem está à sua volta, você de repente pode estar em perigo e não sabe, porque afinal de contas, nem sempre o mal tem cara. Nesse caso desse homem de 37 anos, nomeadamente, havia sim uma cara muito bem definida. Havia uma cara, né? Como há tantas outras caras. Bom, isso não é nem um pouco agradável, pelo contrário, isso é deplorável, deprimente, mas é o que temos para hoje, mais uma vez. Eu peço a você que dê um like nesse vídeo, que você compartilhe, por gentileza, e se considerar viável, subscreva-se no canal. Eu sou o Lael Santos e espero vê-lo num próximo vídeo.